que esses seres iluminados do PT não estão fazendo isso? Eu não consigo entender. Você pode querer dar a explicação que você quiser. Eu não consigo entender. Para mim, é capitulação, é medo, é covardia, é cegueira, é estupidez. Perfeito. O pessoal aqui no bate-papo está concordando com você, na imensa maioria. Então, eu quero chamar um tema que, ao contrário disso que a gente está falando, manifesta a coragem, pelo menos, do Lula. Aliás, ele articulou esse documento pedindo o fim das sanções contra a Venezuela. Ele continua sendo fartamente criticado aqui nos idos aqui da mídia convencional, corporativa, por ter recebido Maduro com educação e tudo mais. Fizeram uma reunião forte lá em Bruxelas com a vice-presidenta da Venezuela, e esse documento foi lançado com a assinatura de todos os países da União Europeia e da CELAC. E eu pergunto para você, quer dizer, o Lula, aí todo mundo admitiu que ele fez um golaço, quer dizer, de trazer a Venezuela para o centro das atenções, inclusive dos europeus, né, para que ele possa costurar essa união sul-americana. Queria te ouvir sobre isso, quer dizer, você tem um problema aqui, mas você tem também uma coisa importante que está sendo feita ali. Pois é. Você está vendo como as coisas vão se casando? Porque essa é a hora de falar o seguinte: criticam a Venezuela, porque a Venezuela tem fome na Venezuela, não sei o quê, não sei o quê. Tem 800 milhões de pessoas passando fome no mundo. Esses 800 milhões de pessoas estão na Venezuela? Onde é que estão essas 800 milhões de pessoas? Tem 4 bilhões de pessoas em segurança alimentar. Tem 4 bilhões de habitantes na Venezuela? Cadê esses 4 bilhões? Onde é que eles ficam? Tem um país que não está acontecendo isso, é o Brasil. Então, quando o governo abre mão de fazer essa discussão mais geral, ele perde uma importante linha de argumentação, que é mostrar como a Venezuela, na verdade, é vítima. A Venezuela é vítima do cerco americano, é vítima da sabotagem, é vítima da política. Você viu aquilo? O Trump, outro dia, deu uma declaração importantíssima sobre a Venezuela. O Trump falou, para quem quis ouvir, que se ele tivesse continuado no governo por mais algum tempo, hoje o petróleo venezuelano seria dos Estados Unidos. Os Estados Unidos teriam tomado o petróleo venezuelano. Trump declarou isso com todas as letras. Vocês podem encontrar a declaração facilmente fazendo uma pesquisa na internet. Agora, quando você abre mão de fazer esse debate geral para explicar como é que o capital age, você perde uma linha de argumentação. É claro que o Lula fez a coisa corretíssima, mais uma vez, para variar. Quem está tomando as iniciativas é o Lula. É o Lula. Porque se for depender de uma boa parte dos ministros do governo Lula, francamente, eu não sei onde a gente estaria hoje. Agora, não adianta o Lula ficar tomando iniciativa sozinho, todas as iniciativas, e o governo dele um monte de palerma que não faz coisa nenhuma, um monte de imbecil que não faz coisa nenhuma. Aí fica difícil. Fica difícil. Como é que você vai criticar? O Lula falou isso. Lá em Paris, ele já tinha levantado essa bola de como quem causa a miséria do mundo é o imperialismo. Ele falou isso em Paris. Apontou o dedo na cara dos caras e falou: não foi a África que causou o problema da África, não foi a Ásia que causou o problema da África, foi vocês. Aqueles onde começou a Revolução Industrial. O Lula levantou essa bola em Paris. Quer dizer, ele levanta a bola, coloca a bola lá na grande área, falta alguém para chutar e fazer o gol. Ninguém corta a bola. Aí é jogo duro. Então, mais uma vez, uma iniciativa extraordinária do governo do Lula, extraordinária. A imprensa brasileira está dizendo que a iniciativa foi do Macron. Ah, bom. A imprensa brasileira... Imprensa. Imprensa. A articulação do Lula, evidente, né? A gente percebeu isso, né? Não precisa de ir muito longe. Ô Arbex, podemos vir um pouco, então, para a cena da base do governo, para Brasília, porque a partir do momento que se aprovou a reforma tributária, disparou o interesse do Centrão em participar do governo. Tem o novo ministro do turismo, que é o Celso Sabino. Ele disse uma coisa muito singela, muito doce, que é o seguinte: o Centrão está perdendo a imagem negativa, né? O Centrão está virando, né,
Eu acho que, assim, do ponto de vista do marketing, ele está certo. Acho que o Lula deu algum conselho para ele. Tem que melhorar a imagem do Centrão. Agora, Arbex, como é que vai se resolver isso? A entrada no governo. Você já me disse aqui que acha difícil o Lula dispensar isso, porque isso é importante para manter a governabilidade. Mas só governabilidade também não resolve o problema. Fala para a gente aí sobre esse novo desafio aí de acolher, e o ministro Padilha já disse que vai ser acolhido o PP e os republicanos. E o PL está ali querendo também um quinhãozinho de governo. Só tem um jeito dessa equação ser resolvida, é na rua. Toda vez que eu venho dentro do programa, eu falo isso, é um mantra. Tem gente que fala, a Beth fica repetindo isso, fico repetindo, porque não tem outro jeito. O governo tem que ter uma agenda positiva de reivindicações para resolver o problema da fome, para resolver o problema do desemprego, para resolver o problema da infraestrutura, falta de habitação, para resolver o problema dos povos originários. Tem que ter uma agenda positiva, um programa positivo, dizendo o seguinte, olha, os objetivos para resolver o problema do desemprego são esses, 1, 2 e 3. Já falei, a minha proposta, não sei se está certo ou errado, não sou economista, mas é o que eu intuo como sendo um negócio extremamente importante. Primeiro, criar frentes nacionais de trabalho para resolver problemas de manutenção das estradas federais, para resolver problema de construção de açudes e no Nordeste para resolver problema de seca, para resolver problemas de infraestrutura, saneamento básico, etc. e tal, que atinge um monte de cidades e capitais brasileiras, frentes nacionais de trabalho, que o governo faria em acordo com governos estaduais, com governos municipais, em acordo com o programa da Caixa Econômica Federal de Habitação Popular. Não faltam meios de você criar frentes nacionais de trabalho para empregar imediatamente milhões de brasileiros. Não faltam isso. Se quiser fazer isso, faz. Tem que ter um programa para resolver insegurança alimentar. E aí tem um certo movimento que tem mais ou menos alguma experiência nisso e que poderia ajudar muito o governo brasileiro a resolver esse problema. Um tal de MST, não sei se você conhece, que tem alguma experiência em organizar agricultura familiar, organizar distribuições, organizar cooperativas e etc. O governo poderia criar linhas especiais de subsídio para programas visando estimular a produção de comida e de distribuição de comida para quem precisa. Isso, no curtíssimo prazo, dá para fazer. Além de acelerar a reforma agrária e de botar a família estabelecida no campo. Isso dá para fazer imediatamente. Está na Constituição brasileira, fez parte da campanha do governo Lula e etc. e tal. Cada um desses tópicos tem uma solução rápida, uma implementação rápida e que vai oferecer resultados no curto, médio e longo prazo. É isso que vai resolver o problema do impasse do governo com a direita. Não é acordo não é acordo no Congresso, não é acordo palaciano, não é acordo de corredor, não é bate-papo com liderança, não é bosta nenhuma disso aí. O que vai resolver é o PT ser PT. E ir para a rua e fazer essa pauta positiva de reivindicações e ter um programa positivo de organização das pessoas, nos seus locais de trabalho, nos seus locais de moradia, etc. e tal. É isso que vai resolver. Além do PT agir nas escalas municipal, na escala municipal, estadual e regional. Eu falei para você aqui na última vez que a gente discutiu aqui, acho que foi na quarta-feira retrasada, que eu voltei ao problema das 500 mil moradias ociosas que tem em São Paulo. 500 mil moradias ociosas, se uma família média tem 4 pessoas, são 2 milhões de seres humanos que poderiam ser alojados. Basta o governo impor a Constituição. Mas no Estado, no município. Tá, a bancada do PT tem que agir. Cadê o Tarcísio? O que ele vai fazer em relação a isso? Cria uma pauta de reivindicações e leva para o Tarcísio. Você quer denunciar o fascismo do Tarcísio? Mostra na prática como ele funciona. É o cara que cruza os braços diante da crise habitacional, quando aqui em São Paulo tem 500 mil
unidades disponíveis. Por que não faz isso? Eu não entendo por quê.